Um ano e 4 meses na Austrália e eu cheguei no fundo do poço. Milhões faturados, abandonado, depressão, crise de ansiedade, morte, recomeço, renascimento e um novo amor. Para começar essa história eu preciso voltar lá no começo. Eu fui nascido e criado em uma favela em São Paulo, né? Não tive pai, eu nasci, minha mãe tinha 15 anos, por isso eu tive que ser criado pela minha avó. Na medida que eu ia crescendo, eu não tinha uma referência de família, essa é que é a grande verdade. Eu apenas vivia as outras famílias, né? Eu gostava de estar com os amigos, eu gostava de estar na casa dos outros para viver as outras famílias, né? Mas eu imaginaria como seria legal ter uma família, né? Na minha casa não faltava amor, né? Essa que é a grande verdade. Eu fui criado pela minha avó, não faltava amor, mas eu me lembro inclusive, né, de vários natais assim que eu me lembro de um Natal que a gente fazia a árvore de Natal num ventilador, né? A gente não tinha condição. Minha avó dava o melhor que ela podia, mas a gente não tinha dinheiro, então a gente fazia a árvore de Natal no ventilador. Daí minha prima comprava pequenos presentinhos bem baratos, assim, de R$1,50, R$2, e ela colocava na árvore de Natal, assim, para enfeitar a árvore de Natal em volta, com umas luzinhas, assim, uns pisca-pisca. Foi maravilhoso, assim, ter crescido com a minha avó, porque ela foi meio que mãe, foi meio que pai ao mesmo tempo, foi muito bom. E pelo menos uma vez por ano eu me sentia muito amado, né? A verdade é que eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe presente também, mas uma vez por ano eu me sentia amado, porque eu acho que todas as minhas tias, os meus primos, eles meio que demonstravam carinho por mim, talvez eles tentando recompensar a ausência de um ano inteiro de longe de mim, né? E da minha avó também, por sinal, né? Porque a grande verdade é que a maioria deles também ficava bem ausente ali da minha avó. É o jeito da minha família, né? Então, eu cresci dessa forma, ali na cidade de Tiradentes, como eu falei. E as coisas foram mudando. Aos poucos as coisas foram mudando. Tudo vai mudando, né? Mas a verdade é que eu cresci sem grandes momentos de alegria, né? Eu brincava no prédio com meninos mais velhos, né? Mas pelo fato de eu ser sempre o mais novo, né? De eu ser inocente, digamos assim, então eu apanhava bastante da galera ali. A verdade é essa, eu não tinha um pai ali para brincar, né? Não tinha ninguém para me levar num parque, então eu tinha que ficar no prédio, né? Nem minha mãe também, a minha avó, pela idade dela, realmente ela não podia me levar para passear longe, ela não podia fazer muitas coisas, então eu aceitava ali, meio que apanhado dos meninos mais velhos, eu aceitava esse tipo de coisa porque eles me davam um pouco de atenção, né? Então eu meio que cresci a minha juventude inteira dessa forma, né? Mas a grande verdade é que os poucos momentos da minha infância que eu realmente me lembro é quando eu ia para a igreja, né? Eu via uma verdade nas amizades ali com as crianças, depois os jovens, né? Eu me lembro que eu saía para evangelizar com o jornalzinho da igreja, eu amava aquilo, porque eu sabia que era algo que fazia bem para as pessoas, de verdade, né? Eu estava realmente fazendo bem para as pessoas, então eu gostava muito de fazer, de alguma forma, as pessoas olharem para mim e ver que eu era uma pessoa útil ali, né? Digamos assim. Minha avó me ensinou muito isso, né? Ela era uma pessoa muito amada, ela sabia que a gente precisava realmente ajudar as pessoas, ela não tinha condições, muitas vezes ela ajudava minhas tias, ela ajudava todo mundo da forma que ela podia, e isso cresceu em mim. Essa que é a grande verdade. Eu me lembro que todas as vezes que eu podia ajudar alguém, de alguma forma, isso me fazia muito bem, né? Eu me lembro também da época que eu tocava violino na igreja. Eu jamais imaginaria, né, na verdade, que eu poderia tocar violino, mas eu comecei a tocar violino, comecei a aprender e comecei a tocar violino, assim, com 3 meses eu já estava tocando na igreja. Era demais, gostava mesmo. Até que com 18 anos de idade eu resolvi sair de casa, né? Eu sentia que eu precisava sair daquele lugar, eu precisava sair da cidade de Tiradentes, lá do extremo leste de São Paulo. Eu precisava voar, eu precisava ver o que a vida tinha para mim, eu precisava de mudança, eu precisava viver aquilo que a vida podia me proporcionar, o que tinha de disponível na vida.
eu não queria crescer naquele prédio, não queria crescer daquela forma, né? E talvez esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O dia que eu tomei a decisão de sair de casa, não foi fácil. O dia que eu coloquei, eu me lembro muito bem, né? O dia que eu tomei a decisão, eu avisei minha avó, mas ela meio que não tinha a certeza absoluta se realmente eu iria ou não e tudo mais, mas foi isso que eu fiz. Eu me lembro do dia que eu fui sair de casa, eu tava com uma mochila nas costas, eu tinha R$50 no bolso e eu tinha 2 calças jeans e algumas camisetas. E aí eu olhei pro rosto da minha avó na sala e eu disse para ela que eu tava indo, né? Naquele dia, assim, eu desabei com 18 anos de idade. Esse foi talvez um grande marco na minha vida, porque eu aprendi, eu realmente acho que a fundação do homem, eu acho que a fundação de todo homem, na verdade, é essa, é ele começar a pagar suas próprias contas, né? Então, foi isso que eu fiz, saí de casa, comecei a viver, porém, daquele dia em diante, eu tinha uma única certeza: eu preciso ser o melhor em tudo aquilo que eu fizer, porque eu vou conquistar grandes coisas. Eu tinha muita fé que veio da igreja, eu tinha muita fé que veio realmente dos ensinamentos que eu aprendia. Eu nem sabia o que eu iria comer no dia seguinte, a verdade é essa, mas eu queria sair de casa, eu queria conquistar grandes coisas e eu sabia que isso iria acontecer. E tudo meio que começou a acontecer. Eu fui garçom do Habib's, para quem é de São Paulo aí, ou para quem é do Brasil na verdade, você sabe muito bem o que é o Habib's. Eu fui garçom do Habib's, em poucos meses eu fui o melhor garçom da rede, da loja, desculpa, né? Eu fui o melhor garçom por 3 meses. Depois eu trabalhei em vários outros lugares, eu trabalhei como garçom em hotéis, sempre dando o meu melhor, fui vendedor de loja, de shopping. Depois eu comecei, eu vendi tipo na Central Surf, eu vendi na Kill, eu vendi depois na Oi, comecei a vender bastante na Oi, depois eu virei subgerente de loja, virei subgerente da Oi e eu fiquei em uma loja com 17 franquias, eu fiquei em segundo lugar em vendas. Eu lembro que eu ganhei até um notebook, tinha uma moto e tinha um notebook, aí eu peguei e eu ganhei esse notebook, né? Mas nesses momentos, né, eu realmente achava que eu era autossuficiente. E aí que começa o problema grande, assim, eu acho que na vida de todos nós. Eu achava que eu era autossuficiente ou independente, né? E esse foi realmente o meu maior erro da minha vida, porque eu decidi abandonar os caminhos do Senhor, abandonar os caminhos do Pai. Eu decidi deixar os caminhos de Deus para viver os meus próprios caminhos. Então eu virei as costas para Deus. Foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu comecei a provar literalmente todos os prazeres que a vida tinha para oferecer, todos os tipos de entorpecentes na época que você imaginar, todos os tipos de festas, mulherada, e daí em diante eu vivi uma busca incansável por felicidade, né? Eu queria preencher aquele vazio que começou a aparecer no meu coração depois dos meus 18 anos. Eu não entendia muito bem, porque eu sentia que após uma noite de zoeira, após uma noite de farra, eu sentia um vazio, né? Como se meu coração sempre ficasse vazio, né? E aí eu tentava preencher de alguma forma. Eu ouvi a frase de um amigo que eu conheci recentemente, que virou um brotherzaço meu, irmão em Cristo agora. Eu sempre disse que as pessoas, elas sentem um vazio muito grande, elas têm um vazio no coração, mas ele me disse: irmão, na verdade as pessoas, elas não têm um vazio, ela preenche o vazio com alguma coisa. As pessoas sempre preenchem esse vazio. Essa que é a grande verdade, né? E eu comecei a tentar preencher esse vazio, essa que é a grande verdade, né? Eu comecei a preencher esse vazio de várias formas, né? Com tudo que me proporcionava picos de dopamina, eu preenchi esse vazio. Então eu comecei a preencher esse vazio com pornografia, comecei a preencher esse vazio com sexo, comecei a preencher esse vazio com bebida, comecei a preencher esse vazio com cigarro. Com 20 anos eu comecei a fumar. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês, mas eu fumava uma cartela de cigarro por dia, eu fumava 2 cartelas de cigarro por dia. Eu queria preencher de alguma forma, e a verdade é que a pornografia, o cigarro, a bebida, ela realmente preenche esse vazio, digamos assim, com dopamina, né? Você sente picos de dopamina. Então eu queria achar a felicidade de alguma forma, eu tinha ânsia para achar essa felicidade. Quando eu completei 22 anos, eu continuava
procurar essa felicidade. E aí quando eu completei 22 anos, eu ouvi a frase de um cara chamado Eduardo Lira. Essa frase ela tem tatuada no meu peito. Vou mostrar aqui pro YouTube também, né? Essa frase eu ouvi do Eduardo Lira. Hoje ele é o CEO do projeto chamado Gerando Falcões. É um dos maiores projetos social do Brasil e do mundo, né? Ele tem uma das maiores ONGs do Brasil e do mundo, com projetos incríveis realmente que acontecem nas comunidades. Mas na época, em 2022, eu estava fazendo supletivo ainda. Na época, eu estava fazendo supletivo na escola para eu entrar pro efetivo da polícia. E aí ele disse essa frase para mim, que não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai. Cara, essa frase, ela virou um mantra assim na minha vida. Eu tenho, como eu disse, literalmente tatuada no meu peito essa frase. E você vai entender o porquê eu citei essa frase para vocês agora, mais para frente. Depois eu vou contar um pouco mais para você entender isso. Mas nesse mesmo ano, em 2022, eu iniciei uma relação com uma mulher que foi muito importante para minha vida na época, assim. Eu sou muito grato, inclusive, por todos os relacionamentos que eu tive na minha vida, porque todos eles me ensinaram alguma coisa. Essa que é a grande verdade, né? Nesse momento, eu comecei meio com um ciclo de dependência emocional, né? Que todos, né, os seres humanos que não entendem o verdadeiro propósito da vida acabam tendo, né? Essa que é a grande verdade, né? Todos que ainda não entenderam passam por isso, né? A gente meio que entrega o nosso coração por migalhas, né? A gente meio que nos apaixonamos rapidamente por pouco, né? Pois, na verdade, a gente está carente. Essa é a grande verdade. Nosso coração, ele tem esse vazio existencial. Então, se a gente não tem realmente uma alma curada, a gente não tem uma consciência plena da nossa identidade, a primeira pessoa que dá um pouco mais de atenção pra gente já se torna, né, o amor da nossa vida, né? Mesmo que essa pessoa não seja a pessoa certa, mesmo que essa pessoa seja casada, mesmo que essa pessoa seja comprometida, mesmo que essa pessoa não tenha absolutamente nada a ver com você, mesmo que essa pessoa tenha princípios e valores diferentes que o seu, mesmo que essa pessoa às vezes até te traia, você meio que fica com as pessoas por uma dependência emocional, né? Isso faz parte da vida. Você simplesmente se joga de cabeça se você realmente não entender que você tem uma ausência de identidade, né? Essa é a grande verdade. Óbvio que todas as vezes isso vai dar errado, né? Não foi o caso realmente dessa minha primeira, desse meu primeiro relacionamento que eu tive. Ambos, né? Éramos crianças ali, sem o pai, sem Deus, ambos magoados, ambos com uma vida marcada, né? Mas eu tô contando isso pra vocês porque eu quero que vocês entendam realmente que nós queremos ser amados, custe o que custar. O ser humano, ele quer ser amado, né? Sempre achei que a primeira pessoa que me desse um pouco de atenção seria o amor da minha vida, mas não façam isso, valorizem-se, tá? Então, eu queria só tocar em relacionamento um pouco também na minha história, porque eu preciso que vocês entendam que vocês precisam se valorizar, tá? Mas, continuando a minha história, a verdade é que eu tinha muita fé de verdade, eu tinha dentro de mim, eu sempre tive muita fé, mesmo longe de Deus, eu sempre fui temente a Deus. Lá no fundo, eu sabia muito bem o que era o certo e o que era errado. Tava dentro de mim, eu sabia disso. Mas eu virava as costas para Ele. Eu virei as costas para Ele. Mas mesmo assim, Ele ainda me abençoava, porque eu ainda era temente muito a Deus, né? Eu servi por quase 6 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, está sabendo agora, eu servi por 6 anos. Foram muitos aprendizados, tristezas, erros, acertos. Mas a verdade é que dentro de mim, eu achava que eu precisava servir. Não servir apenas o patrão, como eu fazia, colocando ainda mais dinheiro no bolso dele. Eu queria servir para proteger as pessoas, né? Para ajudar as pessoas realmente. Porque servindo as pessoas, eu me sentia muito bem, né? Então eu vivi momentos realmente na polícia que eu jamais ousarei esquecer. De verdade, vou levar para sempre. Mas, infelizmente, após eu quase morrer várias vezes, literalmente. Mas a verdade é que todos os dias na polícia, essa possibilidade é latente. Após perder vários amigos brutalmente executados lá, essa que é a grande realidade, que não é falada, mas são quase 100 mil policiais, por exemplo, no estado de São Paulo, que dão a sua vida
tentam proteger ao máximo e realmente acontece esse tipo de coisa. Eu achei que ali estaria a minha felicidade, pois por algum tempo o vazio estava cada vez maior dentro de mim, eu sentia esse vazio crescendo, eu tentava preencher de várias formas, né, como eu falei, né, os picos de dopamina eu já tinha, então ainda assim não preenchia, e aí eu falei, vou começar a servir na polícia para ver se de repente isso preenche aquele vazio, né, então é algo que realmente acontece na vida de todos nós, né? Então foi isso que eu fiz em abril de 2018, após um ano de muita luta, né, eu realmente tomei a decisão, depois de servir a polícia, eu tomei a decisão de sair do Brasil, né? Eu realmente não entendia muito bem, né? Depois de ver todos esses amigos aí brutalmente executados, outros que tiraram suas próprias vidas, eu não aguentava mais, eu decidi sair do Brasil e ir morar nos Estados Unidos. Isso foi em 2016 para 2017, mais ou menos. Eu achei que lá estaria a minha felicidade. Eu falei, não, quando eu for para os Estados Unidos, ali eu vou encontrar minha felicidade, ali eu vou sentir esse vazio realmente cheio. E o vazio realmente estava crescendo cada vez mais. Então foi isso que eu fiz em abril de 2018, após muita luta para juntar dinheiro. Para você ter uma ideia, eu trabalhava 24 horas consecutivas para juntar dinheiro, gente. Eu entrava num bico de manhã, às 7 horas da manhã, eu saía 5 horas da tarde desse bico, fazia um bico de segurança no mercado. Depois eu saía correndo para entrar na polícia às 18 horas e saía às 6 horas da manhã. Daí eu descansava um dia inteiro e no outro dia eu fazia tudo de novo. Foi um ano para realizar esse sonho de morar fora, para ir para a terra do Tio Sam, porque realmente eu achava que lá estaria então a tal felicidade plena. Gente, chegando lá, não foi bem isso que aconteceu. Comecei a fazer um bom dinheiro, já tinha conquistado carros. Primeiro carro lá eu comprei um Kia Optima híbrido, irado. Depois eu comecei a fazer um pouco mais de dinheiro e aí eu comprei uma BMW X1, né? O sonho de qualquer homem aí de 28 anos, né? Morava muito bem, morava em San Diego, não faltava nada, não era rico, a verdade é essa, mas a verdade é que eu tava com uma vida muito boa lá nesse momento, sim, tá? Mas talvez eu acho que essa foi uma das fases que eu mais realmente me senti vazio na vida, eu não entendia, porque é muito difícil, né, cara, você tá com uma vida boa, as coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo você não sentir sentido na vida. É muito estranho isso. Mas assim, após eu terminar o meu relacionamento com essa pessoa que eu comecei o relacionamento, tive um relacionamento de 7 anos, eu terminei o relacionamento com ela em San Diego, decidi mudar para Boston para encontrar novamente algo novo, para que pudesse me preencher. Nessa época a depressão era nítida na minha vida, era nítida. Se você olhar meus vídeos ali de final da época de San Diego para Boston, é nítido aquilo. Eu tava com uma depressão profunda já nessa época. Eu tava muito acima do peso, minha autoestima tava baixíssima, eu não entendia como pode eu não ser plenamente feliz, cara. Como eu falei, nessa época tava tudo meio que acontecendo e infelizmente eu tava me sentindo desse jeito, né? Nessa época em relação a Deus, nessa época eu, além de ter virado as costas para Deus, eu era um filho ingrato, digamos assim, né? Porque eu virei as costas para Deus, eu achava que eu era autossuficiente e eu me tornei um filho ingrato, né? Essa que é a verdade, porque como pode, né? Eu não estar transbordando de felicidade. Alguém que cresceu na favela em São Paulo, que trabalhava horas incansáveis a pé no shopping, que pegava ônibus assim, que levava às vezes 3 horas para chegar de um ponto ao outro, tava lá andando de BMW na Califórnia, ganhando em dólar, né, com certo reconhecimento com o meu canal na época, que estava meio que crescendo, estava tendo uma certa relevância, tendo tudo que qualquer pessoa no Brasil adoraria ter, mas infelizmente eu não estava sentindo aquilo, né? Quantas vezes eu parei para orar, para agradecer naquela época? Nenhuma. Ou talvez 1 ou 2 vezes. Quantas vezes que eu fiz esse agradecimento? Eu não fazia. Era realmente um filho ingrato, que eu tinha me tornado, virado as costas para Deus, e isso foi muito complicado. Mas como eu disse, depois do meu relacionamento, depois de eu terminar esse meu relacionamento, eu decidi ir para Boston para tentar encontrar felicidade lá.
E na época eu não fui sozinho, na época eu levei, né, alguns seguidores, digamos assim, amigos, queridos, que inclusive eu falei com 2 ontem, né? Não falei ainda, preciso te responder, Wilson, né? A sua esposa, a Tati, o seu filhinho, né? Foi a Érica também na época, foi também ali o Joel, a gente saiu de Boston, sentido a essa viagem, essa viagem é muito doida, sentido Boston. Tem vídeo no canal também sobre essa viagem, foram 5 dias de viagem nesse momento. E eu tive fé, né? Eu não orava muito, mas eu tinha fé. Então eu falei assim, eu vou pra lá, vai dar certo, as coisas vão acontecer. E eu saí atrás desse recomeço, né? Lá eu reencontrei um grande amigo meu, Maurizão, meu irmãozão, assim. Um beijo pra você, Maurizão, meu brother. Te amo muito, mano. É um brother de muitos anos. O David também, outro brotherzaço no Brasil, que fez parte também dessa minha recuperação agora. Te amo muito, mano. Fora outros também amigos. No final, pretendo falar o máximo possível de nome de amigos aí pra vocês, né? Não precisa nem falar nada aqui do meu lado. Aqui na própria Austrália teve diversos amigos assim, Sul, Reza, não tem nem o que falar. Aqui em casa, né, o Anderson, a Gé, toda a galera aqui de Gold Coast, tem dezenas assim de pessoas que eu amo demais, assim, eu não quero falar, ficar falando muito nome, senão eu esqueço não, todo mundo, mas pessoas que fizeram parte. Nessa época eu cheguei lá em Boston, né, já na época, e cara, assim que eu cheguei em Boston, né, a depressão já estava forte, como eu falei, né. O bom é que eu fui morar com a minha tia por um tempo, que eu sou eternamente grato. Minha tia mora lá há quase 20 anos, te amo, tia. Fiquei 2 semanas lá e ela foi um anjo na minha vida nesse momento, para me dar condições, né, de ficar em algum lugar, que naquela época eu tava com uma situação financeira bem ruim. Por quê? Porque assim que eu saí, que eu terminei meu relacionamento, que eu fui pra Boston, eu não tava com condições muito boas, porque eu deixei tudo pra minha ex, né? Basicamente, deixei um apartamento, deixei tudo, eu não tinha uma reserva financeira. Eu tava vendo uma vida muito boa, porque aqui fora é assim, você ganha muito bem, você consegue ver uma vida boa, só que se você não tiver planejamento financeiro, você não juntar dinheiro, é complicado. Mas o que aconteceu foi que eu fui pra lá, porém, lá no fundo, né, eu não tinha vontade de continuar daquele jeito, eu queria que alguma coisa mudasse, eu não via muito propósito naquilo. Quando eu cheguei ali em Boston, né? Eu tinha que mudar, né? A pandemia estourou naquela época, né? A pandemia estourou ali em março de 2020, mais ou menos, aí tudo começou meio que de mal a pior. Eu me lembro que um dia eu saí da escola, e isso é muito marcante pra mim, eu saí da escola, eu estudava em Boston, e aí eu tava indo pra onde eu morava 40 minutos mais ou menos ali. Eu me lembro que eu saí da escola pra começar a trabalhar, como eu sempre fazia, eu tava dirigindo, né? Em um dia frio, cinzento, né, eu tava saindo lá do centro de Boston, indo no sentido Framingham, que é uma cidade ali próxima. Os carros estavam andando muito lento, assim, porque tava nevando naquele dia. E eu tava com muita fome, cara. Nesse dia, eu tava com muita fome, eu não tinha comido nada, porque não tinha comida em casa, basicamente, né? Não tinha comida em casa. Quando eu olhei minha conta, assim, eu tinha $50. Basicamente, foi bem naquela época assim que a pandemia pegou trabalhos e tava tudo esquisito. E nesse momento eu tive que fazer uma escolha. Ou eu abasteci o carro, né, o máximo que eu podia com aquela grana para trabalhar o máximo que eu podia na Uber na época ainda, na Uber Eats, para fazer dinheiro, para comprar coisas para eu comer, ou eu abastecia, ou eu comia alguma coisa ali, né? Então eu falei, cara, eu vou abastecer. Aí eu fiquei com fome naquele dia, abasteci, fiquei o dia inteiro trabalhando, aí meio que eu consegui fazer uma grana. Mas assim, naquele dia que eu olhei a conta, que eu vi aquilo, e que eu falei, ou eu como ou eu abasteço, cara, eu me senti, talvez esse foi o meu primeiro fundo do poço. Esse foi o meu primeiro fundo do poço. Eu chorei de soluçar no carro, né, enquanto eu dirigia, as lágrimas corriam assim, cara, eu chorava sem parar. Passava um filme na minha mente, eu falei, como pode, né? Eu já tinha conhecido o caminho de casa, eu sabia como se achegar a Deus de novo, eu tinha essa ciência, então eu comecei a chorar e comecei a orar. Orei muito, assim, enquanto eu chorava, eu orava ao mesmo tempo. Eu só pedia para Deus me salvar, me ajudar, mudar minha vida, né, me mostrar um caminho. Né, eu pedi perdão por tudo, clamei por socorro, né, e pelo infinito amor de Deus, como sempre Ele me ouviu, Ele ouviu minhas orações. E em poucos dias, né, eu estava nessa situação, em poucos dias, e só para contextualizar ali, eu entrei muito nessa situação porque em San Diego, na Califórnia, eu fazia Uber passageiro e ganhava muita grana lá, só que quando eu cheguei em Boston,
minhas contas caíram ali, e aí eu comecei a trabalhar de Uber Eats, só que tava muito ruim, porque todo mundo tava fazendo Uber Eats por conta da pandemia, né? Enfim, e aí por isso que eu realmente quebrei de novo. Mas enfim, aí eu orei pra Deus e, cara, em poucos dias, você não sabe o que aconteceu, o meu antigo sócio, Oliver, me chamou pra uma reunião. Na época eu já fazia matrículas em escola, eu já ajudava as pessoas ali, ele me chamou pra uma reunião de sociedade. E ele falou, cara, acabei de abrir uma empresa, eu tenho uma empresa chamada, eu não vou falar o nome aqui da empresa, você sabe qual que é, tá no meu canal. Foi a minha agência antiga, eu tenho essa agência de intercâmbio, né, uma agência recém-criada, era uma agência recém-criada por ele, com a ajuda de outros caras, né, que se tornaram nossos sócios depois. E cara, vocês não sabem da maior, gente. A gente começou o primeiro mês com 6 clientes. 6 clientes. Esse foi o nosso primeiro mês, 6 clientes. Ele falou, cara, tem 6 clientes, começou agora a empresa, eu falei, vambora, eu aceitei. Eu vi naquilo um novo propósito para preencher aquele vazio que eu sentia. Eu falei, cara, essa é a resposta. Eu falei, é isso, eu preciso ficar rico. Eu falei, eu preciso ficar rico, rico mesmo, cara, eu preciso ficar rico. Eu falei, dessa vez, todos os problemas vão ser resolvidos. Sendo rico, eu poderia resolver os meus problemas, né? Isso ajudaria a minha família, isso me ajudaria. Eu falei, pronto, eu vou ser plenamente feliz, é isso que vai acontecer. Na minha mente, né, esse dinheiro seria a solução, né? Se eu ficasse rico, tava tudo bem. Então, foi isso que a gente fez. A gente começou, cara, a gente contratou um escritóriozinho, assim, uma sala comercial ali, não era nem em Boston, era longe de Boston, porque em Boston, óbvio que era muito caro os escritórios. Isso ali, metade ali mais ou menos de isso aí já é 2020, né? Comecinho de 2020 não. Isso aí foi mais ou menos metade realmente de 2020. A gente começou a trabalhar ali de uma forma incansável, trabalhar sem parar, 12 horas, 14 horas por dia. A gente alugou uma sala comercial, como eu falei, bem pequenininha, afastada de Boston. E cara, a gente tinha dinheiro para um mês de operação. É isso que a gente tinha, mas a gente tinha muita fé, cara. A gente tinha uma fé inabalável. E mesmo sendo igreja, na época eu precisava sair daquela situação. Então, a fé que eu tinha dentro de mim, eu tinha certeza que a gente ia explodir. Foi uma doideira. Cara, a gente sentia aquela energia vindo ao nosso encontro, né, cara? A gente sabia, cara, que a gente ia dominar o mercado. A gente sabia que a gente ia ser um dos maiores dos Estados Unidos. A gente tinha uma fé para dominar o mundo. Foi realmente incrível aquilo, né? Todos estavam falando a mesma língua, as reuniões eram divertidas, as metas sendo superadas todos os meses. Cara, foi um crescimento assustador, pra você ter uma noção, gente. Assustador, né? Eu sentia, cara, de verdade, eu me sentia como se fosse o lobo de Wall Street. Sabe o lobo de Wall Street? É de verdade. Eu me sentia, né? A gente tinha uma lista de clientes, pra você ter uma noção, que a gente conseguiu captar através de uma página bem simples de venda. E a gente mandava isso lá pro Trello, a gente mandava isso depois para um Excel simples ali, não tinha CRM, não tinha nada disso. E eu ligava o dia inteiro, cara, para essas pessoas, sem parar, né? E cada fechamento que tinha era uma comemoração, assim como se fosse uma Copa do Mundo. E aí a gente saiu de 6 clientes no primeiro mês para 12 clientes no segundo mês. Depois a gente teve 20 e poucos clientes no terceiro mês, depois 30, 35 e subindo, cara. A gente tinha certeza, naquela hora, a gente tinha certeza que ia ficar rico, cara, de verdade mesmo. Não existia nenhum pingo de dúvida, né? A gente começou a fazer contratações, treinar pessoas, melhorar cada vez mais nossos processos. O nosso NPS, que é o Net Promoter Score, que era uma avaliação por clientes, era um absurdo. Pesquisa de clima, melhoria contínua, tava tudo vapor, cara, tudo vapor de uma startup em crescimento. A gente aumentou as parcerias com escolas. Pra você ter uma noção, a gente já tinha, em poucos meses, assim, parceria com dezenas de escolas em mais de 20 estados. Foi assim, surreal. Nos 6 primeiros meses, a gente já tinha batido mais de R$500 milhões. Pra vocês terem uma base, gente. Nos 6 primeiros meses, né? E, cara, até que final de 2020, né, final de 2020 eu fui pra casa e eu tive um sentimento, como se fosse realmente um chamado, assim, que ferveu dentro de mim, foi irresistível. Eu não tinha controle total sobre aquilo que estava acontecendo, eu digo que foi sobrenatural, né, dentro de mim veio como se fosse uma voz dizendo, vai viajar o mundo. Aí eu parei, tipo, viajar o mundo, né, aí eu falei, cara, faz sentido, né. Porque hoje eu já tenho um Prolabore aí de $3.000, né? Então, assim, Prolabore é como se fosse um salário ali do executivo. Eu falei, cara, $3.000,
né? Eu acho que dá pra viajar o mundo, cara. E aí depois eu posso até economizar, porque o custo de vida nos Estados Unidos é um pouco mais caro, né? Enfim, simplesmente eu senti que eu precisava fazer isso, né? Além que eu sempre sonhei também, né, de ter essa experiência de morar fora e tudo mais. Eu acho que todos nós, né, já sonhamos em ter essa experiência de viajar o mundo e tal. Então, cara, eu fui dormir e quando eu levantei, como de costume, peguei meu carro, fui dirigindo pro escritório, meu coração pegando fogo. Quando eu dirigia, eu olhava aquelas ruas e aquelas casas e já começava a me sentir olhando as ruas da Europa. Imagina, eu tava dirigindo ali em Boston, só que eu olhava aquelas casas e como Boston tem uma arquitetura inglesa, aquelas casas, ela parece muito Europa. Eu já me sentia na Europa. Cara, naquela manhã eu tinha certeza que eu já não estava mais ali nos Estados Unidos, né? Depois de quase 3 anos morando lá, eu realmente me desapeguei assim da noite pro dia, literalmente, né, cara? E foi isso que eu fiz. Eu entrei no escritório, olhei pro meu sócio e disse, mano, tô indo viajar o mundo. Vou pra Europa. Eu lembro que ele começou a rir sem parar. Eu falei, vou pra Europa. Cara, eu vou pra Europa, irmão. Vamos abrir no Blue Europa. No Blue Europa, vou falar aqui no Blue, né? Todo mundo já sabe que era no Blue, né? Continuo amando ainda todos que fizeram parte da No Blues. Meus antigos sócios são caras maravilhosos também. Depois eu vou contar um pouco mais. Mas assim, eu falei, cara, mano, vamos abrir no Blue Europa. Depois a gente abre a Austrália. Cara, vamos dominar o mundo, irmão. Vamos dominar o mundo, entendeu? Aí foi mais ou menos isso, né? Como eu falei, ele riu, a gente riu muito junto ali por um tempo. Mas depois a gente começou a conversar um pouco mais sério. Tudo começou a até fazer mais sentido na época pra gente, né? Seria realmente, né? Eu seria um braço da Nublu na Europa, né? Fazia sentido. A época eu tava mexendo os pauzinhos pra minha cidadania italiana também e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que faz muito sentido, né? Seria conteúdo sendo produzido na Europa também. Vida de nômade digital, talvez algum produto nesse sentido. Então, cara, eu tava muito certo disso, né? E foi isso que eu fiz, gente. Final de 2020 eu larguei o sonho americano, né? Eu tava até com um caminho bom ali, né? De uma possível residência. Na época eu tava estudando, fazendo business ali. Então, tinha um caminho ali que eu poderia realmente sair do visto de estudante, de repente ir para um Optional Practical Training e tudo mais. Mas eu larguei tudo, né? Um mês depois dessa conversa, eu tava voltando pro Brasil com uma mala grande, 2 malas grandes na verdade, uma mochila e uma GoPro. É isso que eu tava fazendo, né? Um computador, uma mochila, uma GoPro, uma mala grande e fé. Muita fé. É isso que eu fiz. Né? Claro que eu voltei com muito conhecimento, com experiência de vida, com conexões que eu levo e vou levar para minha vida inteira, mas foi isso que eu fiz. Eu resolvi seguir a minha intuição e viver, ser livre, né? Continuar buscando a tal felicidade plena, porque nesse momento já nos Estados Unidos realmente eu já não estava com essa felicidade 100% tão plena assim, eu já não estava me sentindo já tão mais preenchido e é isso, mas eu fui, cara. E detalhe, tá? Isso aqui eu nunca falei pra ninguém, mas vou falar aqui agora. Detalhe, foi pela fé, totalmente pela fé, porque nós estávamos faturando alto, né? Isso que é verdade. Nós éramos uma startup, mas nós reinvestíamos tudo na empresa. Então a gente só tirava o nosso prolabore, que no caso dava aí 3, 4 mil dólares. Mas se não vendêssemos no próximo mês, por exemplo, né, no próximo mês a empresa quebraria. Por quê? Porque a gente precisaria pagar todo mundo, a gente não ia ter dinheiro. Então, assim, o dinheiro entrava e a gente reinvestia. Entrava e reinvestia, então foi 100% pela fé, gente. Eu fui pro Brasil na época com um pouco mais de 15 mil reais, eu acho, que era o meu prolabore daquele mês. E isso iria acabar e no mês que vem eu precisaria de mais dinheiro, né? Se não vendesse, próximo mês a empresa literalmente quebrava, né? Mas enfim, antes eu queria viajar o mundo, mas como eu falei, eu passei no Brasil para ficar no Brasil um tempo ali e tudo mais. E tava na pandemia, eu saí, que eu nem pesquisei como é que funcionaria para morar na Europa, mas eu fui pro Brasil, foi isso que eu fiz. Então é isso, dezembro, chegando no Brasil, tirando meu prolabore aí de quase 20 mil reais por mês, que é o que dava, vivendo uma vida de empresário rico, digamos assim, né? Fiquei 4 ou 5 meses no Brasil, viajei por diversos lugares legais que eu sempre quis conhecer, fiquei um mês em Gramado, fiquei um mês na região dos lagos, no Rio de Janeiro, fui pra Floripa, fiquei em cobertura na Bahia, né? Eu realmente achava que o dinheiro ia durar para sempre, ia durar 10 gerações, né? Pensa que é aquele tipo de pobre que fica rico, sabe? O pobre que fica rico, que acha que o dinheiro nunca vai acabar.
Então, em meados de junho, aí sim, depois de ter viajado bastante no Brasil, em meados de junho, eu embarquei para a Europa com a minha ex na época. Minha ex eu conheci, né? Minha ex online ali, uma pessoa muito massa. Né? Novamente, eu me entregando aí sem pensar duas vezes, né? Para quem me desse um pouco de atenção. Mas vivemos um momento top, né? Todos os relacionamentos, como eu falei, né? A gente sempre tira algo de bom, né? Porém, eu volto a dizer, se você não entende o principal sentido da vida, você não conseguirá ser feliz com ninguém. Se você não é feliz, você não consegue fazer uma outra pessoa feliz. Então, resumindo bastante, né? Em 2021 eu comecei a realizar esse sonho de sair pelo mundão, sem destino, literalmente. Não sabia qual seria o próximo país, mas eu fui ver tudo que eu podia fazer, né, nessa viagem, tudo que eu podia sentir. E eu morei em lugares incríveis. Primeiro foi no leste europeu, um país chamado Montenegro, incrível, fiquei quase um mês e meio lá. Depois eu fiquei quase um mês, depois da Croácia, cara, e depois eu fui para Milão, depois Itália, depois França, Espanha, Itália, e no final eu fiquei na Tailândia um mês e pouco. O total foi 7 meses de viagem aí, que eu morei em todos esses países. Mas novamente o vazio existencial. Aí você fala, não, para, Tomás, não dá. Que vazio existencial? Não tem como, mano. Tu tá em Milão, tu tá na cidade que gravou Game of Thrones aí, em Dubrovnik, na Croácia, tu tá 10 minutos da Torre Eiffel, mano. Para, aí não, velho. Aí não dá. Mas, pois é, gente, novamente eu senti essa tristeza na minha alma, inexplicavelmente, cara. Novamente não via sentido em nada daquilo que eu tava fazendo, mesmo viajando em 2021, como eu falei. Cara, nesse mesmo ano, pra você ter uma noção, em 2021, nossa empresa fez 1,8 milhões de reais. Em 2021, gente, foi esse faturamento. Eu tava viajando o mundo, nós estávamos no auge, estávamos iniciando um monte de outros projetos novos, estávamos nos conectando com diversos outros players no mercado, diversos outros, literalmente. Eu me lembro que um dia, né, em uma reunião executiva, eu como diretor comercial, com a planilha na minha mão, né, daquele ano, eu olhei pra galera, literalmente, assim, eu não acreditava no que eu via, assim, eu olhei pros meninos e eu falei, guys, vocês não têm noção, a gente acabou de bater 1.800.000 reais, velho. Mano, naquela hora foi até estranho, gente, de verdade. Parece que todos nós já estávamos meio que perdidos nessa época, né? Todos nós meio que já tínhamos esquecido um pouco daquele começo nosso, todos nós já estávamos vivendo melhor, todos nós já estávamos com uma vida meio que já mais resolvida, e a gente perdeu um pouco do sentido do dinheiro nessa época, inclusive a gratidão, né? Deus sempre ficava de fora ali, a maioria das vezes das nossas reuniões, né? Realmente a gente não chegava e orava e falava sobre Deus, e tinha um momento não tinha, assim, era mais realmente dinheiro por dinheiro ali e tudo mais. E, cara, nesse momento eu tava despedaçado, gente. Despedaçado por dentro, despedaçado por não poder entender como pode eu estar sentindo tristeza desse jeito, cara. Como pode eu estar triste, né? E eu ficava me questionando onde tá essa felicidade plena. Eu não entendia o porquê, né? Essa felicidade plena não chegava, eu não entendia o porquê, né? E, claro, não teve jeito. Eu tive que parar tudo e ir para próximo da minha família, perto da minha mãe, que eu amo muito, sou completamente apaixonado por ela, por mais que ela não me criou. Ela era uma menina quando ela me teve, ela teve diversos relacionamentos complicados na vida dela também, mas eu amo demais a minha mãe. E foi isso que eu fiz, eu voltei pro Brasil, e eu fui pra minha família, fui pra minha mãe, fui pra minha avó, né? Eu precisava voltar, cara. Então, em 2022 eu voltei pro Brasil após também terminar esse relacionamento que não... que eu tive nessa época aí, não rolava e tudo mais, e pessoa muito massa também, mas realmente, né, não rolou. E aí eu voltei pro Brasil, fiquei perto da minha mãe, e esse foi sem dúvida um grande presente de Deus, eu ter voltado pro Brasil nessa época, pois eu pude ficar perto da minha avó, eu pude ficar perto da minha velhinha. Assim que eu cheguei no Brasil essa época, né, pela minha ingratidão, né, por toda a prosperidade aí que Deus me deu, né, por tudo que aconteceu,
eu cheguei no Brasil, fui para perto da minha família, eu vou explicar para vocês aí com relação à minha avó também daqui a pouco. Mas assim que eu cheguei no Brasil, isso já em 2022, eu acredito que por conta dessa ingratidão toda de verdade aí, por não valorizar a prosperidade que Deus estava dando, por não valorizar tudo que eu precisava valorizar, por não ajudar aqueles que realmente precisavam, por eu ter sido egoísta à época, só pensava em mim, gastava dinheiro só comigo. Tudo começou a mudar repentinamente, gente, repentinamente, vocês não estão entendendo, assim, foi de verdade. As vendas despencaram, meu sócio antigo saiu da empresa, a gente tinha um elefante gigante na mão com dezenas de milhares de reais para arcar, dezenas de milhares de reais, gente, você não tem noção. Nessa época, nossa folha de pagamento chegou assim, teve mês, a nossa folha de pagamento, tá? 29 mil dólares, isso dava mais de 100 mil reais de folha de pagamento, só pra você ter uma base, né? Com esse elefante gigante, cara, eu não via muita opção a não ser vir pra Austrália o mais rápido possível e seria uma forma, talvez, de salvar a empresa, de aumentar a nossa operação e de, novamente, eu talvez tentar preencher e achar novamente um sentido na minha vida. Eu falei, cara, acho que a Austrália pode ser que seja na Austrália, mas eu não tinha caixa, a empresa não tinha caixa, eu também não tinha caixa, e eu comecei a pensar formas de faturar mais dinheiro e sair do Brasil o mais rápido possível. Foi então que eu decidi, após um vídeo que eu vi, uma semana que eu fiz meio que uma imersão, eu vi um vídeo sobre navio, eu resolvi embarcar para trabalhar em um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, o MSC Civil. Sim, eu fui trabalhar a bordo de um navio no Oceano Mediterrâneo, tá? Essa foi a forma perfeita de juntar dinheiro e sair do Brasil, né? Em pouco mais aí de 3 meses eu estava pronto para pegar o avião e ir para Barcelona. Eu fiquei ali um tempo com a minha avó, com a minha mãe e tudo mais, e 3 meses eu fui para Barcelona para começar essa nova aventura aí, para viabilizar essa minha ida para a Austrália, né? E aí no dia que eu fui me despedir da minha avó, como eu falei, eu fiquei 3 meses ali, né? O dia que eu fui me despedir da minha avó, eu abracei ela, né? Eu dei um beijo na cabeça dela e eu disse pra ela, velhinha, eu tô indo pra esse mundão, de novo. Ela gostava, né? Porque ela via os vídeos, ela pedia pra me assistir e tal. Eu falei, eu tô indo pra esse mundão e eu volto. E ela disse, olhou pra mim e ela disse assim, se eu estiver aqui, né? Eu acho que eu não estaria aqui. E eu, assim, jamais imaginaria que realmente seria a última adeus da minha avó. Eu disse pra ela, te amo muito, tá? Te amo muito demais. E ela falou, também te amo. E aí quando eu saí no portão de casa, eu olhei pra ela, olhei bem pra ela. E parece que eu já sentia, talvez, que talvez seria o último olhar pra ela. E eu entrei no carro e eu comecei a chorar sem parar, assim. Sem parar. Hoje eu entendo como às vezes a gente não entende, a gente reclama das coisas, mas hoje eu vejo que bom que a empresa estava mal naquela época, que bom que eu não estava bem morando fora, pois por causa disso eu voltei pro Brasil e eu fiquei 3 meses pertinho dela. Talvez se a empresa estivesse bem, talvez se meu relacionamento naquela época estivesse legal, talvez eu não tinha tido essa oportunidade de voltar. Mas o que aconteceu é o que houve quando eu embarquei. Eu novamente embarquei, fiquei 2 meses trabalhando, né? Eu fazia festa no navio, eu fazia festas ali no navio e aí novamente eu encontrei 2 meses de relacionamento, entreguei meu coração de novo, né? Após 2 meses ali a bordo, comecei a namorar com uma menina, pediram em casamento, então a base, porque eles iam nos separar, eles iam mandar a gente cada um para um canto. E aí, a única forma de continuar junto era ter uma união estável, senão ela ia para um país, eu ia para outro. Aí eu falei, não, cara, a gente tava 3 meses junto, morando junto ali, morando na cabine junto, né? Um dia eu conto mais sobre a experiência do navio cruzeiro. Mas aí, o que aconteceu foi que em 5 meses de navio, eu tava no quarto, e aí o telefone, eu olhei meu celular assim que tive internet, eu recebi a notícia de que a minha avó ela tinha falecido, de que a minha avó ela tinha
tinha morrido, ela morreu dormindo. Ela morreu, tipo, que nem um passarinho mesmo, tipo... Ela era muito boa, cara. A minha avó, ela era uma pessoa, assim, que... Ela tinha um coração muito bom, cara. Muito puro, tá ligado? Ela amava todas as pessoas de uma forma surreal, cara. Era surreal a forma que minha avó amava as pessoas. E o fato dela ter morrido dormindo, cara, isso foi um presente de Deus, cara. Porque ela morria de medo de sofrer. Ela morria de medo de sofrer a sua morte, de ficar internada, de depender dos outros. Ela nunca dependeu de ninguém, cara. Minha avó, a vida inteira dela, até o último dia, ela fazia a própria comida, ela saía no mercado, ela cuidava das, sabe, eu tenho 6 tias e um tio, ela tentava cuidar das minhas tias mesmo sem condição, cara. E aí ela morreu dormindo, cara, que nem um passarinho, cara. Deus pegou, chamou ela e falou, vem. Desculpa, gente. Mas Deus pegou e Deus chamou ela pro reino e falou, vem pro meu reino. E a carne não tem jeito, fica na terra, o corpo, mas o espírito foi levado para próximo do Pai. E aquele talvez foi um dos piores dias da minha vida. Acho que todo mundo sente essa dor, né? Ela era uma pessoa, como eu falei, maravilhosa, amada. Ela exalava amor, assim, ela não tinha como ficar perto dela e não sentir amor, assim, realmente. Eu era meio que o netinho preferido dela, né? Pois depois da sua velhice, eu fui o último da família que ela criou, né? Então, eu acho que todos os erros que ela poderia ter cometido na vida, criando minhas tias, meus tios, minha mãe, meus outros primos, eu acho que comigo ela não cometeu nenhum, cara. Pois, sabe, ela tinha uma força, assim, de pai, ela tinha uma força de mãe, ela tinha conselhos, assim. Eu poderia até não ter conselhos de um homem dentro de casa pra me dar, eu poderia até não ter a energia da minha mãe pra me levar pra passear, mas ela tinha tanto amor, cara, tanto amor que ela me dava, velho, de verdade, assim, era algo surreal. Ela me dava muito amor, muito carinho, ela me deu muitos ensinamentos de como tratar uma mulher bem, de como tratar uma mulher como rainha, É isso que ela fazia com as minhas tias, mesmo pobre, assim, quando ela não tinha, ela tratava todo mundo muito bem. Quando as pessoas chegavam em casa, ela tratava as pessoas como se fosse um rei, assim, ela tinha uma coisa sabe, de deixar as pessoas se sentirem muito bem, mas foi o que houve. E aí eu recebi essa ligação, e o que houve é que 3 dias após a morte da minha avó, essa minha noiva me traiu no navio, né? Eu de verdade, assim, eu fiquei triste com essa traição, de verdade, eu fiquei triste, mas assim, como minha avó tinha acabado de morrer, eu fiquei muito mais decepcionado do que triste, falando, nossa, agora minha vida acabou. Não, cara, de verdade, eu em poucos dias, assim, de verdade, eu acho que talvez em 4, 5 dias, eu já sabia que aquilo era um feitiço, eu tava enfeitiçado por essa mulher, e isso foi um livramento da minha vida, assim, foi um livramento literalmente, assim, e eu dei graças a Deus. E obviamente eu resolvi sair do navio, né, pois eu fazia festas no navio, né, e eu não tava mais no clima, né? Como é que eu ia ficar no navio, né? Feliz o dia inteiro, dando risada, dançando com os passageiros, fazendo eventos. Eu ficava com o microfone, pra quem já fez navio cruzeiro, eu ficava com o microfone na piscina, animando a galera, e tipo, 400, 500 pessoas na piscina lá, como é que eu ia? Não tinha como. Então, realmente eu resolvi, eu precisava sair, e foi isso que eu fiz, né? Eu saí do navio, fui pra casa da minha mãe, no Rio de Janeiro, tomei a decisão de que essa era a hora de eu embarcar para a Austrália, né? Eu não tinha condições totalmente ainda, já tinha juntado uma grana, né? Mas a empresa ainda acreditou, ainda me ajudou também, na época, a vir para cá, né? A gente precisava fazer alguma coisa, né? A gente tinha esse plano, e eu precisava desse recomeço, o plano era esse, eu falei, cara, eu preciso, então, foi isso que eu fiz, né? Poucos meses depois eu embarquei para a Austrália, né? E cara, fé de novo, muita fé, eu tava cheio de garra, novamente, vontade de viver, né? Eu embarquei em abril de 2023, não, desculpa, junho de 2023 eu embarquei, eu tava com muita vontade de fazer dar certo, os meus sócios também na época, no Brasil, aparentavam ali estar bem engajados também, e cara, eu falei, eu vou, né? E incrível como Deus, ele sempre me ajudou, mesmo eu estando longe dele, mesmo eu querendo ser autossuficiente. Quando ele via que eu não aguentava mais, ele falava, calma,
que eu vou te dar um jugo leve, né? Depois, se puderem ler, inclusive, lá em Mateus 11, 28, fala exatamente sobre isso, né? Deus fala que vinde a mim todos são cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, né? É muito linda essa passagem, se puderem olhar depois. E ele sempre me aliviava, né? E é isso, quando eu cheguei na Austrália, o plano era fazer a empresa dar certo. O plano era fazer, cara, vamos dominar. A gente já teve, né, centenas de vidas transformadas para os Estados Unidos e a gente já teve uma história maravilhosa lá, então vamos fazer acontecer na Austrália. E cara, eu lutei com todas as minhas forças aqui na Austrália, gente. Nos 6 primeiros meses eu trabalhava o dia inteiro. Quem estava aqui na Austrália sabe, quem estava aqui na Austrália via. Por mais que eu não postava e eu tentava mostrar só um pedacinho da minha vida por um posicionamento de marketing, que até inclusive as pessoas que trabalhavam comigo na época não entenderam, mas eu trabalhava o dia inteiro e eu lutava o dia inteiro. Eu tinha reuniões com diversas pessoas, possíveis clientes que nem eram clientes prontos, mas eu fazia 4, 5, 6 reuniões por dia. Eu estava trabalhando pra caramba para responder todos os inscritos, para gerar conteúdo, para gerar leads, que são possíveis clientes, fechando parceria com escolas, fazendo várias reuniões, me conectando com todo mundo da cidade, criando branding, um lobo solitário, literalmente assim, para fazer acontecer, né? Infelizmente, meus antigos sócios na época não estavam tão empenhados assim, eles estavam um pouco empenhados aqui, mas eles precisavam até estar empenhados nos Estados Unidos, então eles estavam empenhados lá. Foi uma decisão que eles tomaram, né? Eles tomaram a decisão de não injetar energia 100% aqui na Austrália e nem 50%, nem 60%, né? É a decisão que eles tomaram na época. Eles ficaram com a energia inteira lá para os Estados Unidos. Um dos sócios acabou estruturando aqui a parte operacional rapidamente, que ele é muito bom fazendo isso, mas obviamente que não tinha como. Então eu lutei, aluguei diversos apartamentos. Na época eu até falava que era da empresa apartamentos, mas eram meus. Para aumentar a nossa brand no mercado. Eu comecei a fazer festas na comunidade brasileira aqui na Gold Coast para somar ainda mais força no nosso marketing. Eu comecei, e obviamente para fazer uma renda, né, para se manter, pois o nosso Prolabore que eu recebia não pagava nem metade das minhas despesas aqui, né, mas infelizmente a empresa ela não engrenava como deveria, porque realmente não estávamos naquele mesmo primeiro amor da época do início nos Estados Unidos, não era mais aquela mesma coisa. Eu achava que, fizemos isso num país, vamos fazer no outro, mas não era, porque não tinha todas as mentes realmente 100% alinhadas. A gente tinha pouquíssimos clientes para realmente virar mesa. A gente conseguiu alguns clientes, mais de 10 clientes aí, inclusive, mas foi 15 ou 16, mas não tinha a quantidade para realmente virar mesa. Definitivamente a gente não estava nem perto daquilo que eu esperava. Nesse momento, a ansiedade começou a aumentar cada vez mais. Eu já não acreditava mais na possibilidade de manter sociedade com eles. Realmente eu estava exausto, né? Eu sentia que eu falava alemão, eles estavam falando aramaico, então nós não nos entendíamos como seres humanos, né? Não dava mais, né? E como num casamento, infelizmente, eu já vi que não dava mais, e como num casamento ali, o fim, eu percebi que já estava próximo, até que realmente houve o divórcio, digamos assim. E aí, como no casamento, eu resolvi abrir mão de tudo, né? Eu deixei a minha parte da empresa para eles, porque a gente só tinha 3 opções, né? Ou a gente fechava a empresa, ponto, né? Entregava todos os clientes que tinham na nossa pipeline, fechava a empresa e cada um por si, Deus por todos. A segunda opção não era possível, porque a segunda opção era eles entregarem a empresa para mim, né? Ou a terceira opção era eu entregar a empresa para eles. Então a primeira opção não entramos no acordo, a segunda opção também não rolava. Então eu falei, então a empresa de vocês, obviamente, quando não entra no acordo, eles assumem o ônus e o bônus de tudo, né? Então decidi abrir mão de tudo ali, toda a sociedade, de milhares de leads, de milhares de horas de trabalho, de vídeos maravilhosos que eu produzia ali, que hoje nem tá mais no canal, que eles decidiram apagar lá, mas vídeos que realmente ajudavam. Eu ainda abri mão, falei, pode continuar usando meus vídeos. Eles decidiram apagar toda essa história maravilhosa que foi, vários vídeos incríveis para ajudar realmente as pessoas a saírem do Brasil e morar nos Estados Unidos. Decidiram tirar, tomaram a decisão e seguiram a vida deles. Então que Deus abençoe a vida deles.
E é isso. E aí o que eu falei, cara, é isso. Eu vou entregar tudo para eles, eu vou começar o meu próprio projeto, né? O que seria a minha nova agência de intercâmbio. Porém, nesse momento, a minha vida realmente já estava completamente bagunçada. Literalmente bagunçada, as coisas já não engrenavam mais, as coisas estavam realmente chegando num ponto que eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu realmente não tava com a cabeça no lugar. Eu não tava com a cabeça no lugar, eu não conseguia entender, tava tudo meio que bagunçado, né? Eu estava com o meu ego, ouve isso aqui, gente, isso aqui é muito importante, né? Nessa época eu estava com o meu ego me corroendo. Eu não queria aceitar que tudo tinha acabado. Anos de trabalho duro, foi como se fosse realmente um luto muito grande que eu vivi pela entrega dessa outra empresa e saber que dali em diante não existe mais aquele sonho que eu sonhei arduamente, que eu lutava e acordava e sonhava 24 horas por dia, e eu teria que começar realmente da estaca zero, né, que tudo tinha dado errado. Nesse momento o meu orgulho começou a me destruir, porque ao invés de eu jogar o meu orgulho fora, jogar o meu ego fora, e começar a trabalhar em qualquer outro tipo de emprego que me pagasse um bom salário, né, para eu começar a estancar a sangria e não me afundasse ainda mais, ao invés de eu diminuir meu custo de vida, ao invés de eu parar de sair, ao invés de eu começar a economizar cada centavo, ao invés de eu trabalhar duro, como eu sempre fiz em toda a minha vida, né? Porém, dentro de mim, né, tinha alguma coisa assim, eu realmente tinha um ego muito grande, né? Eu não queria, então assim, meio que eu fiz o contrário, né? Eu fingi que nada estava acontecendo. É isso que eu fiz. Eu dobrei a aposta. Eu joguei todas as fichas na mesa, né? Eu falei, eu preciso continuar com esse posicionamento, eu falei, vai dar tudo certo. Porém, quando você está desesperado, claro que o desastre é ainda maior, né? Então, para esquecer os problemas, para esquecer tudo dando errado que estava entrando na minha vida, tudo que estava indo de mal a pior, o que eu fiz? Em vez de, como eu falei, deixar meu ego fora, jogar fora, reduzir meu custo de vida, aumentar as minhas fontes de renda, começar a trabalhar no mercado australiano em qualquer trabalho que tivesse disponível, o que eu fiz? Para esquecer meus problemas, eu entrei ainda mais nas noitadas, indo em festas, fazendo tudo que você puder imaginar de doideira. O vape, eu parei de fumar cigarro, mas o vape virou um braço meu. Eu fumava aquele pendrive lá 24 horas por dia, gente. Fumava. Como eu falei, eu fui viciado em nicotina por 15 anos, mas o vape era pior ainda, porque você acordava aquele negócio na mão e ia dormir com aquele negócio na mão. Comecei a beber ainda mais. Comecei a ir pra balada, né? Mulherada e zoeira, amores de uma noite só. Cannabis entrou na minha vida para tentar fazer com que minha vida ficasse um pouco mais leve. Desde a época também de San Diego, a cannabis já fazia parte também, porque não, você precisa se acalmar, né? Harvard estudou, Stanford estudou. Cara, minha vida estava indo de mal a pior. O ambiente que eu estava... Não é possível. Acabou. Só um minuto, gente. Galera do YouTube, só um minutinho que eu não sabia. A live simplesmente acabou.
Gente, a live no Instagram caiu do nada. Eu não sei, eu acho que talvez live agora só de 1 hora. Infelizmente a live simplesmente caiu. Ela simplesmente, pum, desligou. Então vai ser postado em 2 partes. Tá? E aí eu vou deixar privada essa live aqui. Voltei aqui a parte 2 da live. Eu não sabia que a live só pode ser de 1 hora. Então, para você que está assistindo agora, se você não assistiu a parte 1 dessa live, está salvo, está pinado aqui no meu Instagram. Clica, assiste a parte 1 e agora você começa a assistir a parte 2, que é onde eu continuo a contar as coisas que aconteceram assim que eu cheguei aqui na Austrália. Para vocês aqui do YouTube, desculpa essa pausa aí, gente. Tamo junto demais. Vou voltar aqui para a live. Para quem tá aqui na live, gente, o que aconteceu foi que provavelmente a live agora é de 1 hora só, tá? Então caiu a live, voltou aqui agora, vai ficar salvo a parte 1 e a parte 2. Então, voltando naquilo que eu falei, que eu tava comentando com vocês, comecei a fumar esse pendrive aí 24 horas por dia, nicotina e tudo mais. Cara, minha vida tava indo literalmente de mal a pior. O ambiente que eu estava, eu percebia que não fazia mais sentido. Eu me lembro de diversas vezes eu parar, literalmente assim, eu estar no ambiente, eu parar, olhar ao redor, ou até mesmo para a pessoa que estava na minha frente ali, eu olhar e eu falar, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? O que aconteceu comigo? Aonde eu me perdi? Era exatamente isso que estava acontecendo, gente. Eu não entendia literalmente o que estava acontecendo. Não entendia. Muitas vezes você realmente para, mas era aquilo que estava acontecendo. Era tudo que eu tinha. Muitas vezes é tudo que você tem. Essa que é a grande verdade. Um pouco de festa, era o que eu tinha. Um pouco de bebida, um pouco de sexo. Mas era isso que eu queria na época, eu queria extravasar, eu queria me divertir o máximo possível, né? Aí eu cheguei a produzir com outras pessoas festas assim para centenas de pessoas, mas a verdade é que todas as vezes que eu chegava em casa, muito doido, entorpecido, eu olhava pro teto, meu coração literalmente, gente, gemia. Eu estava completamente assim, ó, partido, destruído, né? Eu olhava assim e falava, cara, não quero acreditar que tudo isso está acontecendo. Tá tudo em ruínas, tudo, literalmente tudo em ruínas, tudo dando errado. Então eu pensei, bom, o que eu preciso? Vou parar com a cannabis. Tô ficando entorpecido, não dá. Vou parar com a cannabis. Vou parar com a bebida. E eu vou começar um relacionamento novo. Eu falei, é isso, a solução da minha vida é essa. Tudo bagunçado, eu falei, não, vou parar com a cannabis, bebida, vou dar uma reduzida e começar um relacionamento novo. Foi isso que eu fiz. Novamente eu entreguei o meu coração de bandeja, sem critério nenhum, literalmente, né? E claro que não tinha como encontrar a felicidade, né? Eu estava doente, né? Eu pulei todas as etapas, novamente, de uma relação normal, que é o que? Você conhecer a pessoa, você ter amizade, você virar um amigo, depois você namora, depois você pede noivado, depois você casa, depois você vai morar junto, né? Eu pulei todas as etapas. E por um desalinhamento automático eu terminei novamente. Mas o fato é, até que um dia eu estava dirigindo o carro. E isso aí foi exatamente praticamente 5 meses atrás. Eu estava dirigindo o carro nessa época. Eu já estava quase 1 mês aí, né? Sem o THC, né? A famosa cannabis. Eu já estava bem mais sóbrio, mais lúcido. E
E aí eu pude ter a real ciência, total, a real ciência de como a minha vida estava um caos, literalmente. E nesse momento eu tava pensando, tava começando a pensar e eu já não aguentava mais, gente. Eu já não aguentava mais viver daquele jeito, minha vida tava completamente bagunçada, tudo de perna pro ar, quebrado em todos os sentidos, destruído, sem ver nenhuma perspectiva de vida. Mas a sobriedade, ela traz clareza. E aí nesse momento eu pude ver todos os erros que eu cometi, todo o ego que me destruiu, todo o orgulho que me afundou, toda imaturidade, toda a baixa autoestima que me fez aceitar o inaceitável. Eu pude ver o quanto eu estava vazio, literalmente vazio, e por dentro assim, sabe, oco, literalmente oco, sem vida. Aí, gente, até que um dia eu tava dirigindo meu carro, sozinho. Eu me lembro de estar passando assim, era uma estrada, várias árvores do lado, um lugar... Só via assim, de vez em quando, um carro ou outro vindo na contramão. E aí eu comecei a chorar, galera. Comecei a chorar, sem parar. Pela primeira vez na minha vida, eu realmente pensei em tirar minha própria vida, gente. Eu realmente pensei. Foi um real sentimento, assim, era muito real, era uma real possibilidade mesmo, assim. Naquele momento, eu comecei a pensar em como que eu poderia fazer isso. Eu parei, eu falei assim, como que eu posso fazer isso? Eu dirigindo. Será que eu tomo um monte de remédio? Talvez remédio. Será que eu pulo de um prédio? Quando eu chegar lá, eu pulo do prédio? Será que eu jogo o carro na frente de outro carro, de repente um caminhão? E naquela hora, chorando muito mesmo assim, sabe? Olhando para as ruas, começou a passar os caminhões e quando vinha aquele caminhão assim, eu falava, caramba, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, tava tudo acontecendo dessa forma. E aí começou a passar um filme na minha cabeça, literalmente um filme passou na minha cabeça. E aí, imediatamente, eu comecei a lembrar dos meus irmãos, enquanto eu dirigia. E aí eu comecei a lembrar dos meus irmãos, eu comecei a lembrar da minha mãe. E... dentro de mim eu não tinha coragem de fazer aquilo. Eu fiquei imaginando meus irmãos recebendo a notícia, gente. Vocês imaginam isso já, não? Recebendo a notícia que eu tinha tirado minha própria vida. Aquilo deu tanto dentro de mim, gente. Tanto. Vocês não imaginam que eu chorava cada vez mais e mais e mais e mais. E eu cheguei à conclusão que eu não teria coragem de fazer isso. Foi então que eu olhei pro céu, respirei fundo e eu comecei a orar com todas as minhas forças. E eu disse, Deus, por favor, me mata. Eu não quero mais, me mata. Eu cansei, Senhor, eu não quero mais viver nesse mundo. Eu não quero mais tudo isso, me mata. Na minha mente, se Deus me matasse, minha família ficaria triste, mas não seria algo que eu teria feito. Teria sido vontade de Deus. E eu comecei a falar, me mata, me mata. E após esse grito de socorro, ainda dentro do carro, eu fui abraçado pelo Espírito Santo de Deus e eu recebi tanto amor, tanto amor, tanto amor. Eu nunca tinha sentido nada disso na minha vida, gente. Nunca passou, nunca. E na medida que eu sentia esse amor, eu recebia tudo aquilo. Na medida que aquilo me envolvia, eu ouvia como se fosse uma voz dentro de mim. Eu te perdoo, eu te amo, filho. Eu te perdoo, eu te amo, filho. Eu te perdoo, eu te amo, filho. E naquele momento eu comecei a implorar perdão de Deus. Eu comecei a implorar por ter virado as costas para Deus. Eu comecei a implorar perdão por ter vivido tanto tempo longe dele. Eu comecei a implorar perdão por todos os erros que eu cometi na minha vida. E eu disse, sussurrando, que eu não tinha força para falar. Falei, Senhor, a partir de hoje, eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu disse, me ajuda. E eu ouvi ele dizendo, eu te ajudo, meu filho. E aquele amor não me largava.
Eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar de pedir perdão, e eu via ele dizendo: eu te perdoo, filho, eu te amo, eu te perdoo, eu te amo. E aquele amor ficou ali comigo um tempo, e eu dentro do carro, foi uma experiência sobrenatural, eu não consegui explicar. E eu preciso do fundo do meu coração dizer para todos vocês que estão vendo esse vídeo: você pode até não acreditar em Deus, cara, mas eu imploro para todos vocês, apenas diga um dia: Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor realmente existe, deixa eu ter um encontro contigo. Porque, cara, a minha vida inteira eu buscava ser preenchido, cara. Eu buscava sentir um amor de verdade. Eu buscava sentir algo que eu não precisasse mais de bebida, cara, que eu não precisasse mais de droga, que eu não precisasse mais de cigarro, que eu não precisasse mais de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos de migalha, cara, que vivesse realmente o extraordinário. Mas esse vazio só conseguiu ser preenchido depois que eu senti que Deus me abraçou de novo, gente. Eu estava prestes a parar de viver esse extraordinário que é a vida, cara. E o amor que eu senti naquele carro, cara, o amor que eu senti naquele carro, o abraço que eu senti naquele carro, eu nunca senti em toda a minha vida, cara. Nunca senti em toda a minha vida, cara. Nunca, em toda a minha vida. Então eu precisava, quando eu voltasse para a internet, dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui, de volta, falando com vocês, e porque pode ser que eu nem estaria aqui se Deus não quisesse. Então, se Ele quis que eu continuasse vivo, foi por um propósito, cara. E eu tenho certeza que esse propósito tem a ver com falar aquilo que acontece na minha vida, como eu sempre falei, e de alguma forma influenciar as pessoas a pensarem, a tomarem uma decisão. Então, eu, de coração mesmo, eu peço para todos vocês que você simplesmente, se você nunca teve esse encontro, só pede um dia, se apresenta para mim, só abre seu coração um dia, só abre um dia. Mas enfim, voltando para a história, assim que eu me acalmei, eu respirei fundo, eu agradeci a Deus, eu liguei um louvor, e daquele dia em diante, não teve um só dia, nos últimos 5 meses, que eu não me relacionasse com o Pai. E eu quero dizer para vocês que eu fui liberto de todos os meus vícios. Eu fui batizado nas águas, eu fui liberto, fui salvo, eu fui redimido, eu fui perdoado no amor de Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. E muitos milagres aconteceram de lá para cá, gente. Muitos milagres literalmente aconteceram de lá para cá. Muitas mudanças, hábitos novos, amizades novas, sonhos novos, esperança nova. Muita coisa mudou. Desde então, há quase 5 meses, o meu melhor amigo, o meu consolador, o meu mentor, tem sido Jesus Cristo. Tem sido Jesus Cristo de Nazaré. Esse tem sido o meu terapeuta. Eu não tomei nenhum remédio, eu não fiz nenhuma terapia. Mas graças ao amor dele, literalmente, que me salvou de um fim trágico, eu não vou conseguir cansar de agradecer a ele por toda a misericórdia que ele teve pela minha vida e por ele ter me libertado. Como eu falei, não precisei tomar remédio nenhum para depressão, remédio nenhum para ansiedade. Eu estou muito mais focado, eu estou comendo melhor, eu estou me alimentando melhor, eu estou correndo todos os dias 6 horas da manhã, eu falho uma vez ou outra, normal, mas praticamente todos os dias com o meu irmãozão aqui em casa, com o Anderson, todos os dias a minha vida se transformou realmente numa vida nova. Deus me fez entender qual realmente é a minha identidade. E a minha identidade é: eu sou Thomas, eu sou livre, eu sou redimido, eu sou perdoado,
eu sou herdeiro do reino, eu sou co-herdeiro de Jesus Cristo, sou um filho amado do Deus Altíssimo e hoje eu não tenho dúvida nenhuma de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque quem luta as minhas lutas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, eu quero declarar sobre a sua vida, nesse momento, que esse mesmo Jesus também pode te abraçar hoje mesmo. Ele também pode, nesse exato momento, através dessa internet, através dessa tela, através desse vídeo, ele pode curar todas as suas feridas. Ele pode te dar um abraço agora mesmo, se você precisa desse abraço. Ele pode ser seu companheiro, se você não quer mais andar sozinho. Ele pode ser seu amigo, ele pode ser o seu ouvinte, você pode desabafar com ele. E ele pode ser seu grande amor, cara. Eu descobri que a felicidade plena absoluta não está no dinheiro, a felicidade não está nas viagens, a felicidade não está nos carros. A felicidade plena está em você saber que Jesus Cristo deixou um lugar reservado, um assento reservado para você com o seu nome, para que você possa sentar junto com Ele, à destra do Pai no céu. Você pode ter certeza, você pode não acreditar, mas Ele te ama exatamente como você é. Exatamente como você é. E Ele pode perdoar todos os seus pecados, todas as suas falhas. Thomas, mas eu traí minha esposa, cara. Thomas, mas eu enganei o meu amigo. Thomas, mas eu tô afastado dele faz tanto tempo, cara. Thomas, eu não falo mais com minha mãe, irmão. Thomas, eu não falo mais com meu pai, velho. Thomas, eu já fiz tanta coisa errada, irmão. Eu quero te dizer que Ele pode perdoar todos os seus erros e as suas falhas. Ele pode te dar uma vida nova, cara. Basta você dizer uma única coisa: pode entrar. Se você falar pode entrar, cara, basta você abrir seu coração para Ele e falar assim: Senhor, faça morada no meu coração, Pai. Eu aceito o Senhor na minha vida. Eu quero nascer de novo. Simples assim. Ele tá de braços abertos, cara. Ele tá pronto para te chamar de filho. Ele tá pronto para te chamar de filha. E eu queria de verdade dizer para todos vocês que estão aqui nessa live agora, antes da gente bater um papo mais tranquilo, eu queria que você que está aqui na live, que você que ficou até o final aqui dessa live, se você está afastado de Deus, se você está sentindo que você precisa de alguma forma que Ele entre na sua vida de novo, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo agora: eu aceito Jesus. Coloca aqui nos comentários: eu aceito Jesus. Para você que quer voltar para os caminhos de Deus, ou você que nunca teve esse contato com Deus, ou você que sentiu a presença de Deus aí desse lado, sentiu um arrepio, sentiu um frio por dentro, você sentiu algo diferente, você quer ter essa mesma sensação que eu tive, coloca aqui agora nos comentários: eu aceito Jesus, que daqui em diante as coisas começarão a mudar e muito na sua vida. O Lelo falou: eu aceito Jesus. O Tony falou: eu aceito Jesus. Se mais alguém quiser colocar, coloca aqui, cara. Se você precisa de Jesus na sua vida, se você quer que Ele volte a ser o seu mestre, se você quer que Ele volte a ser o seu rei. A Mari colocou: eu aceito Jesus. Glória a Deus por isso. O Tabio colocou: eu aceito Jesus. O Rafa colocou: eu aceito Jesus. Cara, eu quero declarar na vida de vocês que a vida de vocês vai ser transformada, irmão. A Ana falou: eu aceito Jesus. O Murilo falou: eu aceito Jesus, cara. Isso é maravilhoso, cara. Eu quero dizer para vocês que Jesus tem grandes coisas na sua vida. O casal Sem Raiz colocou: eu aceito Jesus. O Cauã colocou: eu aceito Jesus, cara. Esse talvez seja um dos melhores dias de toda a minha vida. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que não é sobre religião. Eu nem religioso eu sou, tá? Hoje eu vou em uma denominação chamada Lagoinha, em uma igreja, porque nós somos a igreja. Está começando um movimento gigante aqui na Gold Coast, um movimento guiado pelo Espírito Santo. E essa cidade eu tenho certeza que vai ser impactada, casamentos serão transformados, pessoas que estão no mundo das drogas pararão com isso, porque serão preenchidas, pessoas depressivas ficarão mais alegres, pessoas ansiosas ficarão mais calmas. Já está acontecendo. Toda a semana já tem um encontro para quem
quiser participar desse encontro da Gold Coast, me manda um DM e fala, Thomas, eu quero. Só coloca bem grande, letra garrafal, eu quero. Você que está aqui na Gold Coast, nós vamos se encontrar na quinta-feira que vem nesse encontro. E vai começar um movimento gigantesco, já está começando, e eu tenho fé, eu acredito que Gold Coast vai ser impactada com o Espírito Santo e com o amor de Deus, mas não é sobre religião, não interessa qual a placa da igreja que você vai, não interessa, não é sobre religião. Jesus odiava os religiosos, ele falava, vocês não têm parte comigo, religiosos, vocês não têm parte comigo. Agora, o amor que ele tem por nós, que Jesus tem por nós, isso é incrível, isso realmente é um grande diferencial. E é isso que vai acontecer nessa cidade. Então, eu fico muito, muito feliz de ver todas essas mensagens. O Murilo colocou, eu aceito Jesus. O Rafa, eu aceito Jesus. Glória a Deus por isso. A Gé, a Anne, eu aceito Jesus. O Jonathan, Deus te abençoe, irmão. Você é fruto do Espírito Santo. Tamo junto, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Tamo junto demais, irmão. Glória a Deus. O Azaf, irmão, tu não faz ideia do quanto a gente fica feliz aqui. Há basicamente um ano atrás, o Senhor nos levou a orar pela sua vida e ver o que Deus fez na sua vida é maravilhoso. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto demais, de coração mesmo. A Beca, eu aceito Jesus, incrível. É sobre relacionamento e intimidade com Deus. É exatamente sobre isso, irmão. Eu aceito Jesus também. O casal Sem Raiz, quinta que vem estaremos presentes. Quinta-feira que vem já vamos ter que ver um lugar maior, porque vai ficar pequeno, já tem quase mais de 20 pessoas, agora com certeza já vai para mais de 30, 40 pessoas confirmadas, e vai ser um movimento maravilhoso que vai acontecer ali, o mover de Deus. Deus é bom o tempo inteiro, glória a Deus. Quem tiver aqui me manda um DM depois, tá? Pra gente fazer isso. E é isso, gente. A galera aqui do YouTube, eu espero que vocês tenham sido edificados com esse vídeo, tá? A gente tem um encontro marcado, toda segunda a sexta-feira teremos vários tipos de live. A próxima live vai ser na segunda-feira, às 7 horas da noite, normal, horário de Brasília. Aqui pra Austrália, quem tá na Austrália, vai ser às 8 horas da manhã, 7 da noite, horário de Brasília, do dia 1º, desculpa, da segunda-feira, né? E na terça-feira, 8 horas da manhã, horário da Austrália, tá? O próximo tema vai ser depressão na Austrália, tá? Esse vai ser a próxima live, tá bom? Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para alguém que precisa ver esse vídeo, fala, cara, você precisa ver esse vídeo, esse é o meu testemunho, vai ficar salvo para sempre esse vídeo aqui no meu canal, e eu espero que todos vocês realmente entendam que não é sobre religião, é sobre o evangelho, é sobre o amor de um pai que enviou um filho para ser sacrificado por amor a nós, é sobre isso. Então assim, volto a dizer, não é sobre religião, tá? Gente, muito obrigado, tô de volta, tem 71 Reels gravados, que vai começar a serem postados aqui sobre a minha jornada. Eu vou mostrar para vocês os trabalhos que eu trabalhei na construção, eu vou mostrar para vocês como é que foi lá, já vai começar a sair, hoje já vai ter um reel sobre a construção lá, eu vou mostrar o dia a dia na construção, eu vou mostrar meu dia a dia trabalhando no correio para vocês, eu vou mostrar meu dia a dia na Uber Eats, eu vou mostrar meu dia a dia aqui agora eu tô fazendo Uber Eats full time, tá dando boa, depois eu vou falar para vocês aí, tá dando pra fazer uns $1.800, depois eu falo com mais calma também, agora eu tô com autorização de trabalho full time. Muita coisa aconteceu, gente, assim, tem muita coisa. Então, pra vocês aqui do Instagram, daqui a pouquinho eu começo a fazer uns stories aí, mostrando meu dia a dia, mostrando a cidade, né? Não vou focar 100%, ficar mostrando 100% do meu dia a dia, eu quero que vocês, eu quero tirar perguntas, eu quero responder perguntas de vocês, eu quero saber o que vocês querem. E pra todo mundo que for até agora, tem um grupo, uma comunidade vivendo na gringa. Essa comunidade vivendo na gringa é gratuita, 100% grátis, 100% grátis. Basta você clicar no primeiro, na minha bio, e o primeiro link da minha bio, você clica lá, você cai nessa comunidade. É uma comunidade para tirar dúvida de visto estudante, para tirar dúvida sobre a Austrália, sobre trabalho. Ali é onde eu consigo responder vocês, porque o meu DM do meu Instagram, até para vocês do YouTube, tá?
o meu DM do Instagram tem muitas mensagens. Eu tô trabalhando 12 horas por dia, gente. 10, 12 horas por dia. Então, eu não consigo responder todo mundo, dar uma atenção para todo mundo assim, ficar respondendo todo mundo, não consigo. Mas ali no grupo do Telegram, ali eu consigo. Ali eu consigo bater um papo com vocês. Ali dentro do grupo do Telegram tem as formas que eu consigo ajudar vocês, né? Com um novo parceiro também. O meu novo parceiro, tá? Que é a Vital Intercâmbio. Eu vou falar com mais calma para vocês depois sobre isso também. Do meu irmãozão, Jonathan, da Sul. A gente se fala com mais calma sobre isso. Mas ali no grupo Telegram tem as formas que eu consigo ajudar vocês. Tirando perguntas, estão ali, eu consigo mandar um áudio, responder a dúvida de todo mundo. E aqui no Instagram eu vou abrir caixinha de pergunta. A caixinha de pergunta, eu consigo abrir a caixinha porque uma pergunta só que você faz na caixinha, eu respondo e, cara, centenas de pessoas vê, né? E às vezes essa caixinha vira um Reels que milhares de pessoas vê, tá? Então é isso. Gente, muito obrigado vocês que participaram da live, vocês que ficaram até o final, nós estamos juntos demais, Nico Velho, estamos juntos, meu irmão. Boa, mano, William, é isso, Thomas, feliz pela sua volta, Renatão, e aí, cachorro, como é que você tá, meu irmão? E é isso. Vou congregar aí sim, irmão, Lagoinha Praia Grande, tamo junto, pra cima. É isso, Lagoinha Gold Coast, chegou com força total, aí galera de Gold, pra cima. Ninguém ganha, como eu falava no passado aí, agora ninguém ganha mesmo. Com Jesus ninguém ganha dele, né? Então é um movimento maravilhoso, gente. Não é religiosidade, como eu falei. O evangelho fala assim, vem como você está, do jeito que você é, a hora que você quiser. A religião fala, ai, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tal. Não tem nada a ver, gente. Vem como você tá, do jeito que você tá, entendeu? No começo que eu entreguei minha vida para Deus, enquanto eu tava lendo a Bíblia e ao mesmo tempo usando cannabis, pra você ter uma noção, entendeu? Fumando um vape assim o dia inteiro e ouvindo podcast, entendeu? Bebendo então assim, vem como você tá. Aí aos poucos o Espírito Santo ele vai te limpando, ele vai te incomodando e você mesmo já fala, cara, isso aqui não faz mais sentido, não faz mais sentido, você não precisa nem ser você não precisa nem ter religião, e nem ser cristão, e nem ser budista, e nem ser nada. Não faz sentido fumar, não faz sentido encher a cara. Né? Essa é a grande verdade. Não faz sentido você gastar a sua vida com relacionamentos que não vão ser para sempre. Então, essa é a minha dica para vocês. Então assistam, vai ficar salvo as duas. Vai ficar salvo a primeira parte e a parte 2, tá? Dessa live aqui no Instagram. E para você estar no YouTube, tamo junto demais. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Não importa de onde vocês vierem, é importante para onde vocês vão. See you guys next time. You take care. Até segunda-feira, 7 horas da noite, para mais uma live aqui no Instagram. Vou nessa. Tchau.